É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula aí do curso de mesoterapia aplicada à dor e às disfunções musculoesqueléticas. Bom, para essa aula agora, separei dois tópicos, né, para a gente poder já iniciar mesmo a nossa imersão aí na mesoterapia. Então, vou falar um pouquinho do histórico da mesoterapia para vocês, mostrar quem foram os primeiros precursores aí, né, das técnicas de aplicação subcutânea e também vou falar um pouquinho da pele, beleza? A pele nos interessa muito, né, porque tudo que nós vamos fazer é na pele e, aliás, né, tudo o que o fisioterapeuta faz, se vocês pararam para pensar, é também feito na pele. Então, por exemplo, né, você tem lá uma aplicação de gelo num pós-operatório, você está estimulando a pele, beleza? Você tem, vou dar outro exemplo, uma mobilização facial, por exemplo, você está mobilizando pele anexos, né? Se você, né, trazer esse raciocínio também para os injetáveis, para a acupuntura, então a acupuntura eu também vou estimular a pele, só que a acupuntura também vou estimular músculo, então a agulha é um pouquinho mais profunda, e a mesoterapia é a aplicação superficial, é a aplicação subcutânea, beleza? Então, olha aqui, ó, um dos primeiros precursores aí do conceito, né, de aplicação hipodérmica foi esse cara aqui, ó, Pravaz, em 1841, olha só, né? Então não tinham uma tecnologia, não tinham é, material apropriado, nós sabemos que hoje mudou muito, né, todo esse contexto, e eu fico pensando como essas pessoas, elas estavam, né, sempre um passo à frente, né, elas estavam sempre um passo à frente. E aí, hoje o que nós temos que fazer é somente executar, vamos dizer assim, né? E, e muita gente ainda não consegue executar, muita gente tem muita dificuldade para muita coisa, né? Então, meu conselho que eu dou para você é foca no que você está estudando, tá? Aprende esse conceito, comece a treinar, vai treinando esse conceito, pegue a prática disso que está tudo muito mastigado. Olha aí a tecnologia, a internet, mostrando para nós quebra de barreira, né? Então, o colega, né, que vem para um curso que, né, presencial, por exemplo, ele vai ficar ali um dia e meio, 2 dias de curso, mas essa parte teórica, essa parte online é muito bacana a gente poder até fazer isso, né, entregar esse material para vocês com bastante artigo, com muita referência. Então, foca, porque isso passa rápido, beleza? Estuda, senta, estuda que já vocês vão ver o quanto vocês vão estar gerando de resultado para os pacientes. Fechou? Então, olha aqui, ó. Depois, Rindio, ele inicia aqui a administração de morfina subcutânea, principalmente em soldados, né, em pessoas feridas. E esse outro cara aqui, ó, foi um grande visionário, né, Kohler, só que em 1884, o que esse cara fez? O Kohler, ele usou ali a cocaína para tratar os pacientes com dor, porque ela vem da família ali dos anestésicos. Só que o Kohler percebeu o seguinte, né, que gerava muita dependência nos pacientes. E aí depois esse outro cara que é muito visionário, né, o Alfred aqui, um químico alemão, o que ele descobriu? Ele descobriu a procaína, beleza? Então, procaína, ele viu que tinha o menor risco de independência para os pacientes, e isso foi chamado de novacaína ou nova cocaína, tá? Então, vou até voltar aqui na tela para vocês, né? Por quê? Olha só, a procaína, tá, galera? A procaína, ele é um dos fármacos principais que nós vamos usar para aplicação da mesoterapia, beleza? Então, algumas mesclas que eu vou ensinar vocês a fazerem, por exemplo, com uma procaína mais um Traubil, que tem uma ação anti-inflamatória, uma procaína mais um Zil, que tem uma ação de condoproteção, uma procaína mais uma outra substância chamada de nervorril. Nós vamos usar para os pacientes com fadiga, com cansaço, inclusive neuropatias. Então, essa procaína é uma droga, né, é um anestésico. Esse anestésico, ele tem várias concentrações, beleza? Então, quanto que nós vamos usar? Em torno de 1% de concentração. E 1% de concentração, nós não vamos fazer nenhum bloqueio periférico. O que nós vamos fazer? Estimular toda essa biorregulação tecidual. Esse é o nosso grande objetivo, fechou? Então, para vocês entenderem que essa procaína, guardem esse nome, tá? Vou falar ainda um pouco mais, vou aprofundar um pouquinho mais sobre ela. Todos os tecidos, eles absorvem procaína, olha que interessante. E ele tem uma ação rápida.
diferente de outros anestésicos, por exemplo, a lidocaína ela já tem uma metabolização hepática. Então, você imagina, pacientes que forem hepatopatas ou pacientes que tiverem alguma sobrecarga hepática, talvez essa lidocaína não seja uma boa opção para aquele momento. Mas vamos se concentrar aqui na procaína. Existem outros né, anestésicos, né? A rupivacaína é um outro, enfim. Mas vamos focar na procaína porque é uma das substâncias que nós vamos utilizar bastante para as nossas aplicações de mesoterapia. Fechou? E olha aqui, né? Opa, foram dois. Olha aqui, ó. Esse outro cara aqui, ó, em 1904, né, um médico belga, né, Lemar, o que ele fez? Ele viu que a injeção, né, de procaína, né, em pacientes com neuralgia do trigêmeo, com resultados fantásticos, né? Pois René Richter, que é um cirurgião da França, ele, né, discute sobre a injeção intradérmica de procaína no gânglio estrelado, nessa região aqui do pescoço, tem um gânglio estrelado ou gânglio cervical inferior, ele para tratamento ali de pacientes até com tendinite. Então, é uma abordagem bem interessante, é uma abordagem até um pouquinho mais profunda, tá? Mas com uma propriedade muito interessante, um efeito muito bacana para você resolver várias doenças, né? Mas quem levou aí, quem ficou muito conhecido, quem ficou muito citado até hoje foi esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, Dr. Pistor, tá? 1952. Então percebam que é uma técnica que nós estamos falando de 74, 70 na verdade 72 anos, né? Então, o Pistor é o grande, né, vocês vão ler artigos, vocês vão ler livros, ele é o grande cara em destaque, né, da mesoterapia. Por quê? Porque ele fundou, né, em 1964 a Sociedade Francesa de Mesoterapia, tá? E ele conseguiu ainda incluir, a mesoterapia foi incluída em 67, aliás, desculpa, em 87 ela foi incluída na graduação médica, né? Na graduação médica, graduação de medicina na França. Então, por isso que a mesoterapia, hoje, em vários países da Europa, né, como Portugal, como Espanha, França também, então, França principalmente, aliás, você tem ali a aplicação da mesoterapia em larga escala, né, no tratamento dos pacientes com dor, beleza? E olha aqui, ó, né, e por que o Dr. Pistor, né, ele tem essa conotação? Porque ele fez ele citou algo que chamou muito atenção, algo que todas as pessoas que trabalham com mesoterapia conhecem, que é, olha só, ele recebeu um paciente, ó, em uma crise de asma, e ele ministrou procaína endovenosa, tá? Procaína endovenosa, com o intuito de gerar ali, ó, broncodilatação. Além, né, de asmático, esse paciente ele tinha um déficit auditivo, né? O paciente tinha um déficit auditivo crônico. Então, no dia seguinte, o paciente voltou lá na clínica do Dr. Pistor e ele retornou e contou ao médico que após 40 anos de surdez, foi capaz de ouvir notadamente o sino da igreja. Olha que louco isso, né? E aí ele começou a fazer injeções ali intradérmicas, procaína na região do mastoide. Depois aqui, ó, o paciente mantinha a recuperação temporária da audição e passou a utilizar em outros pacientes com surdez, com zumbido, com vertigem, com dor na região da ATM e também com presbiopia e em pacientes também com cefaleia, beleza? E essa publicação ficou bem conhecida, tá? Ficou bem conhecida, em 1958, tá aqui, estou mostrando aqui para vocês. Então, tá ali, o efeito pela estimulação neurosensorial pela procaína, né, denominado de mesoterapia e tal. E olha só que bacana, né? E por que esse paciente voltou de novo a ouvir aí as badaladas, os sinos da igreja, né? Quando você faz uma aplicação venosa, né? O que eu falei para vocês, todos os tecidos absorvem procaína. Ela tem um alto poder de regulação do sistema límbico, beleza? Então, nós temos uma ação central, você tem também, se você aplica, vai numa tendinite de polegar, por exemplo, você vai lá e você vai aplicar, né, vocês vão aprender a fazer essas aplicações, então você tem uma estimulação local,
você tem uma estimulação que vai central e você tem uma estimulação mista, tá? Então, quando foi feito procaína venosa, o que que esse paciente ele teve? Uma regulação desse sistema autonômico e ele relata que ele voltou ali a ouvir as badaradas do sino da igreja, beleza? Então, é um fato histórico bem bacana, bem interessante aí, que, né, ó, quando vocês lerem livros falando sobre mesoterapia, alguns artigos citando, né, esse feito aí que foi documentado pelo Dr. Pistor, beleza? Galera, pele. É só uma pincelada na história, tá? Nosso objetivo não é ficar contando muita história, é direto para o que interessa. Agora vamos entrar na pele, depois é mecanismo de ação e por aí vai. Então, olha só. Pele. Pele, sistema importante, maior, né? Tecido do nosso corpo, faz parte do sistema tegumentar. Vamos lá. Pele vai regular principalmente, né? A regulação de temperatura somática, então ela vai manter sempre a nossa homeostase, o equilíbrio do meio interno com o meio externo, tá? É uma grande reserva de nutrientes, pele é uma grande reserva de nutrientes, e tem várias terminações nervosas sensitivas, beleza? São algumas das funções da pele, beleza? E um importante órgão para nós de proteção. Para quem é acupunturista, pele é o nosso, né? Nós temos um meridiano chamado meridiano pulmão da acupuntura, é o meridiano também de barreira. Então, olha só. E esses meridianos mais superficiais estão todos conectados também na pele, beleza? Então, entendam o seguinte: pele, né? Toda a estimulação que nós fazemos, basicamente, ela está ali e nós vamos entender um pouquinho sobre essa pele. Por quê? Porque só de você olhar para o paciente, você já, você já vai entender, você já vai entender que ela conta muitas histórias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, lembra lá daquele homúnculo de Penfield? Então, nós temos áreas da boca e áreas da mão, onde o bebê descobre, né? Onde nós vamos descobrindo tudo, é pelo número aumentado de receptores, né, que nós temos na região periférica, né, tanto das mãos quanto dos pés. Então, se vocês recordarem um pouquinho a nossa histologia, então vai ter, por exemplo, discos de Merkel, Pacini, Ruffini, Krause, Meissner. Todos esses receptores, eles estão em maior parte na região das mãos e na região dos pés, beleza? Então, tudo que a criança faz, pega e leva para a boca, pega e leva para a boca. Então, olha só, né, o bebê descobrindo ali, então a pele já contando um pouquinho de história. Aqui, ó, paciente, né, só de vocês observarem essa imagem aqui, ó, então podem ter certeza que ele fez uma cirurgia gástrica, né, provavelmente uma redução de estômago, né. Outros exemplos, olha só, não dá, né, mostrando aqui pele, o paciente está queimada, né, a gente sabe disso, ó, porque não precisa nem dizer nada, olha só a coloração, que interessante. Dá para ver que esse rapaz aqui, que ele trabalha muito, né, cheio de olheira, cheio de ruga, né, então, olha só, mostrando ali também pele. Aqui, ó, como a pele tem a propriedade de elástica, né, então você vê uma gestante, por exemplo, o quanto ela tem um aumento ali do volume abdominal por conta do desenvolvimento do bebê, depois essa pele ela volta para o normal. Então, percebam que a pele ela vai contando várias histórias para nós. Aqui, ó, sinônimo de cultura. A pele também é sinônimo de cultura. Então, as tatuagens, né, que são feitas por, né, diferentes povos, estão mostrando que também essas, essas, uh, uh, essas marcações vão sendo executadas na pele. Olha aqui, ó, estou vendo um pouquinho de estria aqui na pele. Então, assim, a pele vai contando para nós muitas histórias, né? E aqui, destacando para vocês o seguinte, né? Eu já falei lá no nosso quarto slide, estou reforçando aqui para vocês, por quê? Porque o objetivo, pessoal, vai ser vocês colocarem aqui, ó, essa medicação, ó, na derme, tá? A primeira camada da pele, a epiderme, ela é uma camada que, assim, ela não tem, ela tem pouca vascularização, tá? Então ela não é praticamente vascularizada. Nós temos aqui o pelo, né, emergindo aqui, ó, desde a primeira camada na pele, ele vai até a terceira camada da pele, vai se tornar depois uma terminação nervosa livre, né? Então, essa primeira camada da pele está sempre em constante renovação. Então, se vocês, né, pensarem na quantidade de células que nós temos, né, em todo o corpo, você vai lá, toma banho, então a gente esfrega ali um pouco a pele, então essas células estão em constante renovação.
a todo momento, eu tô lá, tô lavando a mão, etc, tal. Então esses tecidos, eles vão sempre se renovando. Agora olha aqui, ó, na região da derme, nós teremos principalmente vários receptores. Então nós temos, discos de Merkel, Pacini, Ruffini, Meissner, Krause, fibroblasto que libera o colágeno, ele está aqui, ó, toda na região da derme, beleza? Além do sistema linfático presente aqui, eu tenho também veias e artérias, tá? E na terceira camada de pele, eu vou ter ali principalmente uma camada mais de gordura, depois eu tenho a região, tá abaixo dela aqui, eu vou ter região muscular, óssea, enfim, etc. Então, o que nos interessa saber é mais sobre derme, tá bom? Então, foca ali no teu estudo, depois vá na derme, por quê? Porque é o tecido onde vocês vão entender o que nós vamos gerar para o paciente, tá? Então, primeiro, essa derme é composta ali ó, por proteoglicanas, né? Então, ela promove resistência, né, mecânica da pele. Então, toda essa resistência mecânica, quem que promove, né? Essas proteoglicanas. Ela também é rica em fibras colágenas, né? Então, principalmente o fibroblasto que libera o colágeno. Então, esse cara ele é fundamental para as doenças articulares. Central, né? A alteração central, quando você estimula o fibroblasto, ele também estimula a nossa liberação de neurotransmissores. Então, por isso que depois de um procedimento, de uma liberação miofascial, até de uma massagem relaxante, né? A pessoa, nossa, agora estou relaxada, estou tranquila. Por quê? Porque quando você estimula a pele, você estimula a liberação de colágeno, que é o fibroblasto, né, a estrutura estimulada. Então, ele vai, né, conduzir por uma via sensitiva, uma informação que vai chegar lá no cérebro, e o cérebro vai interpretar essa mensagem e responder, né, com uma resposta a via de execução, via de eferência, né? E eu também tenho ali muitos vasos, né, muitos vasos linfáticos que vão atuar principalmente nessa segunda camada aqui da pele, beleza? E olha só, né? Ainda falando da composição, ela é diretamente relacionada, olha aqui, ó, com o sistema imunitário, né? Então, nós temos várias células, deixa eu só ampliar esse slide aqui para vocês. Deixa eu só achar minha ferramenta aqui. Maravilha. Então, olha aqui, né? Nós temos, por exemplo, né, essas células imunitárias. Então, eu citei aqui para vocês células de Langerhans, tá? É uma das que eu citei para vocês. E a outra que eu acabei de citar aqui para vocês são os macrófagos, principalmente essas duas estruturas, tá? Além de que, tá? Além de que eu tenho, por exemplo, receptores e neuromediadores, eu tenho, por exemplo, neutrófilos também junto dessas células, eu vou ter, por exemplo, substância P, que é a substância de dor, eu vou ter nessas células. Então, entendam o seguinte, né? Entendam o seguinte, quando você estimula com uma agulha, tá? Você estimulou com uma agulha, né, todas essas estruturas relacionadas a sistema imunológico, elas serão estimuladas, elas terão, né, a sua particularidade em aumentar essa imunidade. Então, tem até algumas outras medicações específicas para a imunidade, que eu vou citar um pouco mais para frente para vocês. Com relação a terminações nervosas, né, e sistema nervoso, principalmente os discos de Merkel, tá? Eles possuem informações através de vias por neuromediadores. Então, quando você estimula lá essa região, você colocou a agulha ali, você colocou o fármaco ali, ele estimula também o disco de Merkel e vai ter uma repercussão por aferência lá no sistema nervoso central. Ele vai mandar essa informação. E, claro, né, com uma conexão do sistema endócrino, eu tenho aqui uma conexão parácrina, beleza? Então, como que acontece essa microcirculação da pele? Principalmente para o equilíbrio de pH da célula, tá? Então, assim, o nosso pH de 7,35 a 7,45, beleza? Então, acima disso eu vou ter um quadro de uma alcalose e abaixo disso eu vou ter uma acidose, beleza? Então, essa microcirculação, esse controle arterial,
é também feito na região da derme. E a eliminação, o excesso de CO2, né? Então, se você tem um excesso de CO2, né? Então, vamos pensar no pH aqui da célula. Eu tenho um pH de 7,45 a 7,35 a 7,45. Então, olha só, quando aumenta o CO2, você diminui o pH da célula. E se você diminuir o pH da célula, tá, você vai ter, diminui o CO2, aliás, esse pH, ele aumenta. Então, nós dizemos que ele é inversamente proporcional, diferente do bicarbonato. Bicarbonato, quando eu tenho aumento de bicarbonato, eu tenho aumento do pH. Quando eu diminuo o bicarbonato, eu tenho diminuição do pH, beleza? Então, esse equilíbrio entre eliminar CO2 e fazer toda essa difusão, essa circulação arterial, é também na região da derme. Toda essa microcirculação ocorre ali. Linfática. Nós temos um sistema de drenagem super importante. E esse sistema, ele tem que estar assim, em amplo funcionamento, né, em pleno funcionamento, aliás, por conta de aumento de catabólitos local. Então, se você tem um catabólito muito aumentado, ou o paciente ele tem alguma deficiência no sistema linfático, por exemplo, um paciente que tem linfedema, um paciente que tem lipedema, um paciente que tem uma vasculopatia, todas essas estruturas podem levar a alterações linfáticas e, com isso, o paciente ele fica com um processo inflamatório um pouco mais aumentado, beleza? E aqui também, ó, vai até dar um foco aqui, ó, intersticial, nós temos presença de colágeno, tá? E de fibroblastos, beleza? Então, esse fibroblasto, é uma das estruturas que nós temos que pensar muito bem. Por quê? Porque ele também estimula a produção, aliás, ele estimula a produção de colágeno, beleza? E aí eu gosto de sempre ressaltar o seguinte, né? Quando você, né? Isso é para a gente refletir, para a gente poder pensar um pouquinho. Quando você tem ali uma estimulação na pele, vou fazer, sei lá, uma liberação miofascial. Então, você vai lá e faz muita pressão na pele, se aumenta muito a pressão na pele, o que você vai fazendo com essas estruturas? Você vai esmagando os discos de Merkel, você esmaga os fibroblastos e você também está esmagando a fáscia. E a fáscia, ele é o tecido que é o grande vetor, é o grande caminho para o movimento. Então, para você pensar, se você fizer um estímulo excessivo, né, além de você colabar ali o seu sistema linfático, você vai predispor à formação de fibrose. Então, é para você pensar, para você refletir, porque o que interessa para nós é eu acertar o ângulo da agulha, acertar a profundidade da agulha, porque o que eu colocar no meu paciente ali, que é a mesoterapia, ele vai estimular toda uma reparação, uma regeneração tecidual, beleza? Então, essa aula foi mostrando aqui para vocês um pouco da história, tá? E mostrando as principais funções, principais estruturas que nós temos na derme, beleza? Pessoal, derme na mesoterapia, né? Então, tem um espaço chamado de espaço meso ali, é onde nós vamos treinar e vocês vão sair aptos para poder estimular quem? Essa estrutura em especial, a derme. Por quê? Microcirculação, controle venoso, sistema linfático, sistema de excreção, sistema de drenagem, estimulação de colágeno e fibroblasto e um alto poder de reparação e de regeneração tecidual, beleza? Então, eu vou finalizando por aqui e daqui a pouco nos vemos na próxima aula, onde vamos ampliar um pouco mais essa visão, falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação, e aí vai ser uma parada bem interessante para a gente também botar em prática logo essa mesoterapia. Fechou então? É isso aí, nos vemos daqui a pouco na próxima aula, na nossa quarta aula do curso de mesoterapia aplicada à dor e às disfunções musculoesqueléticas, beleza? Então, até daqui a pouquinho, nos vemos na próxima aula. Um abraço.